Olá, trevosos e trevosas, o vídeo de hoje é especial direto da Itália. E hoje, 23 de setembro, é o dia do Padre Pio. E você vai embarcar comigo numa viagem para conhecer San Giovanni Rotondo, a cidadezinha italiana onde viveu e morreu o Padre Pio. Bora lá? Partiu San Giovanni Rotondo, aqui na Itália. Buongiorno. Tô aqui na praça e aqui, ó, na praça aqui atrás está a casa, que é o hospital, né, que é importante na obra do Padre Pio também. Casa Sollievo della Sofferenza, aqui em San Giovanni Rotondo, na Itália. Em todo lugar tem Padre Pio, todo lugar tem Padre Pio. Aqui a gente tem uma imagem dele e em volta você pode perceber que tem uma feirinha, tá vendo, ó? Que tem um monte de coisa só do Padre Pio. Inclusive eu já comprei um busto, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Ó, muitas imagens do Padre Pio, ele descansando, imagem em bronze. E ó, tá vendo? Muitas. Tem até umas sandalinhas, olha. Gente, que bonitinha essa sandalinha, né? E essas daqui são as imagens maiores do Padre Pio, tá vendo? Tudo à venda. Muito bonito. E por todos os lugares tem Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Father Pio. San Pio. Vê? Muito. E tudo que você pode imaginar. Igual em Carlo Acutis, lá em Assis, aqui em San Giovanni Rotondo é Padre Pio. Consegue ver? Ó. E olha o que eu achei aqui, gente. Solo €1 são garrafinhas de água benta. Botticle per água benedetta. Ó, que incrível. Acho que eu vou levar pra sortear pra vocês. Muito bonita. E subindo para a igreja Santa Maria das Graças, a gente encontra ali na praça, em frente a ela, esse monumento de anjo, que eu achei incrível, por sinal. Lá atrás é possível ver o hospital fundado pelo Padre Pio em 1956. Os hospitais, inclusive, são importantes na obra do Padre Pio, que tinha um grande amor por pessoas enfermas. Tá vendo essa porta aí? Foi a primeira porta que o Padre Pio entrou em 1916, quando ele foi enviado para cá e ainda era um frade capuchinho. Não foi nessa igreja enorme que o Padre Pio entrou pela primeira vez, mas sim nessa menor aqui, ó. E vem cá, essa porta aqui, ó, é a porta original por onde ele entrou pela primeira vez nessa igreja. E dá pra ver, né, que ela é bem antiga. E essa janela que tá aqui atrás, ó, é uma janela por onde o Padre Pio dava a bênção pros fiéis todos os dias. Se você olhar bem de frente dessa janelinha aí, você consegue ver um crucifixo lá dentro, tá vendo? Que agora ela estava fechada. Assim que Padre Pio vem para San Giovanni Rotondo, ele começa a se popularizar pela cidade e confessar muita gente por dia. E ali do lado direito da igreja, fora dela, tem um monumento incrível e muito bonito do Padre Pio. Inclusive, monumentos dele não faltam por San Giovanni Rotondo. Esse outro monumento que está dentro da igreja Santa Maria das Graças tem terços que são deixados pelos fiéis. Agora dá uma olhada nesse monumento. Existem vários relatos de lutas físicas do Padre Pio contra o demônio. E essa escultura aí mostra exatamente uma dessas lutas. Nas batalhas, que não eram somente espirituais, o Padre Pio lutava fisicamente com o demônio e voltava machucado, sim. E existem também relatos de que outros padres ouviam as batalhas espirituais do Padre Pio contra o demônio e quando iam socorrê-lo, percebiam que no outro dia a cama do Padre Pio estava com os ferros retorcidos. Então as lutas do Padre Pio não eram lutas espirituais, mas sim físicas contra o próprio mal. E aqui a gente tem uma estátua, uma representação do Padre Pio lutando fisicamente contra o demônio. Incrível essa estátua, esse monumento. Mas é claro que o santuário recebe muitas pessoas e tem outros monumentos, digamos assim, mais bonitinhos do Padre Pio. Como esse daí, que é um dos monumentos que retrata fielmente como ele era em vida. E fica bem ali, ó, do lado do altar principal do santuário do Padre Pio.
Falando em altar, nesse altar tem uma peculiaridade. Ele foi construído de tal forma que, dependendo da luz do dia, do sol, a luz entra por aquela esfera ali em cima e bate exatamente, reflete exatamente ali na mesa do altar. Olha que incrível. O projeto é do arquiteto Renzo Piano e olha o tamanho desse órgão ao lado do altar. Imagina o som que esse instrumento faz. Aqui é uma sala de oração e eu achei incrível essa arquitetura também, porque você entra e você tem a sensação de que com essa luz lá no alto, você está orando exatamente numa sala onde o céu está aberto. Nessa parte a história do Padre Pio é contada na parede, tá vendo? São pequenas pedras que formam um mosaico. Aqui a família do Padre Pio, a família de camponeses dele. Francesco, como era o seu nome de batismo, nasceu em 25 de maio de 1887. Filho de camponeses pobres, nasce em Pietrelcina, uma cidade italiana, e se torna padre em 1910. Tá vendo aí, ó? Esses pontinhos vermelhos representam as chagas que o Padre Pio recebeu durante a sua vida de sacerdote. Aqui no Santuário de Padre Pio, de um lado a gente tem a história de São Francisco de Assis, porque Padre Pio foi um capuchinho, e do outro toda a história de vida do Padre Pio narradas nessas ilustrações. E essa aqui é importante porque mostra aqui, ó, as feridas que o demônio fazia no Padre Pio quando ele lutava fisicamente contra o mal. Para a fé católica, pessoas muito santas recebem as chagas, que são os ferimentos de Jesus na cruz. O confessionário onde o demônio teria aparecido para tentar o Padre Pio é aquele confessionário lá no fundo, tá vendo? Pena que a gente não vai conseguir entrar, porque por conta da proximidade do dia do Padre Pio, eles estão arrumando tudo aqui e tá fechado. Então esse foi o máximo que a gente conseguiu chegar do confessionário. Mas o que importa é que a gente conseguiu chegar bem perto do próprio Padre Pio. Mas eu consegui chegar perto sim do confessionário do Padre Pio. E por que o confessionário é tão importante na história do Padre Pio? Porque ele passava de 12 a 16 horas todos os dias confessando os fiéis nesse confessionário aí, tá vendo? E aqui existe uma história assustadora de que o demônio teria aparecido nesse local, fingindo ser um fiel e querendo se confessar. O próprio diabo confessa pecados cabeludos e começa a falar mal de Jesus Cristo. O Padre Pio percebe que é o diabo que tá ali, e o diabo, audacioso que é, pergunta qual seria a sua penitência. Mas o Padre Pio não passa nenhuma penitência e pede para o diabo repetir as seguintes palavras: viva Jesus, viva Maria. E nesse momento, o demônio some, deixando faíscas de fogo para trás, e de repente sobe um cheiro de enxofre por todo esse espaço. E o Padre Pio ficava nesse espaço do confessionário aqui, ó, bem no meio. Uma pessoa se sentava aqui e também tem espaço para outra pessoa se sentar ali do outro lado para se confessar. Confessionário do Padre Pio. Foi aqui que tem uma das histórias mais assustadoras do Padre Pio. Ele confessa o demônio. O demônio aparece nesse espaço aqui para tentar se confessar com o Padre Pio. Você para pra pensar o quão histórico isso é, inclusive o chão, ó, é original. Há várias referências nessa igreja da luta do Padre Pio com o demônio, inclusive nas pinturas que são feitas no teto da igreja. Dá uma olhada nessa daqui com o anjo, ó, tá vendo? Bem em cima ali do crucifixo, pisando no próprio diabo. E esse crucifixo é aquele crucifixo que você viu na janela lá fora. Então são várias as referências das tentações que o próprio demônio fazia ao Padre Pio. Aqui a primeira casa do Padre Pio em Pietrelcina. E também uma imagem dele jovem, olha aí. Pio era da ordem dos frades menores de capuchinhos, ou seja, seguiam os passos de São Francisco de Assis e andavam com as mesmas vestimentas. Agora dá uma olhada nisso aqui. Essa é uma escultura que representa as roupas sujas de sangue do Padre Pio. Sangue esse que vinha de suas chagas. As mãos do Padre Pio sangravam, como também o seu lado. Aqui as vestimentas originais usadas pelo Padre Pio em sua última missa, horas antes de sua morte em 1968. Ali embaixo, cartas de fiéis que também estavam no altar naquele dia. Inclusive essa missa foi gravada. Esse é o cálice usado em sua última consagração. E nesse dia as suas chagas sumiram misteriosamente. E essas daqui, ó, são as cartas que o Padre Pio recebia de pedidos. Todas essas, tá vendo ali, ó? Só que você deve pensar, nossa, são muitas cartas para toda a vida dele. Não. Essas cartas foram enviadas para o Padre Pio durante um ano.
entre 1965 e 1966. Padre Pio recebia milhares de telegramas e cartas vindas do mundo inteiro com os mais diversos pedidos. E essas cartas não representam nem 1% de todas que ele recebeu. E dá uma olhada nisso. Nessa vestimenta sacerdotal, podemos notar a luva que ele usava para que o sangue das suas chagas não sujasse toda a sua roupa. Cálices, âmbulas, estolas, tudo aqui nessa sala foi um dia usado pelo Padre Pio. Estar em seu santuário, se aproximar desses objetos, é como se estivéssemos mais perto do Padre Pio. Genuflexórios que são usados para orar, as vestimentas sacerdotais originais e adornadas com os símbolos católicos e também cadeiras e lugares para se ajoelhar. Tudo aqui é original. E olha isso aqui. O ostensório usado pelo Padre Pio em sua última missa. Após a transubstanciação, a hóstia consagrada é colocada ali no meio. E aqui, a última hóstia que Padre Pio segurou em vida. A toalha suja de sangue era usada para Padre Pio limpar as mãos. E veja, as gotículas ainda permanecem com uma cor avermelhada e são originais. O sangue de Padre Pio é mantido nesse tecido até os dias de hoje. Aqui, o quarto de Padre Pio. Neste local aconteceram muitas lutas corporais com o demônio. Esta é a cela. Tudo aqui é original, ele morou aqui, é o que a gente chama de cela. E por que cela? Porque não é um quarto simplesmente, é um lugar onde ele usa para se recolher, para ficar sozinho, para orar, para rezar, para se encontrar com Deus. Ali no meio a gente tem as sandálias do Padre Pio, ali a cama dele, a bomba de oxigênio que ele usava e tudo aqui. Você pode imaginar que ele morou, Padre Pio morou nessa cela, nesse lugar. Os objetos que o Padre Pio usava também são mantidos. Copos, remédios, receitas médicas. Inclusive as imagens sacras pessoais que o Padre Pio mantinha em seu quarto. Aqui a foto comprova que Padre Pio sentou em uma dessas cadeiras. Em 64, ele foi encontrado em seu quarto com a testa aberta. E quando abriram essa porta, Padre Pio disse que o demônio havia tentado arrancar os seus olhos. Sobre o seu quarto, a mensagem: a cruz está sempre pronta, esperando por você em todos os lugares. A clausura é o único lugar onde não podemos entrar. É um espaço privado do santuário, mas aqui é um dos únicos lugares onde o demônio não conseguia chegar até Padre Pio. A vestimenta de frade, que é simples, tem um detalhe ali embaixo que chama atenção. Está cortada porque as pessoas tentavam arrancar ou cortar pedaços da roupa de Padre Pio, acreditando que esses pedaços eram milagrosos. E olha isso aqui, uma foto raríssima de Padre Pio vestido de soldado, mas ele não chegou a servir por muito tempo. E essa outra foto mostra Padre Pio dormindo com as suas luvas marrons, que eram usadas para estancar o sangramento de suas chagas. O relógio que ficava na cela de Padre Pio marca 2:30 da madrugada, horário exato de sua morte, ocorrida em 23 de setembro de 1968. Padre Pio morreu e o relógio parou e está assim até hoje. Aqui vemos objetos que aproximam Padre Pio da humanidade, além dos medicamentos, sabonetes, suas sandálias e também as seringas que foram preparadas por ele mesmo horas antes de sua morte. Mas a morfina contida nas 2 seringas está intacta. Ele as preparou, mas não teve tempo de aplicá-las. Essas pedras são parte da parede demolida do quarto do Padre Pio. E esses diversos objetos, como terços, lenços e cartas, são objetos de fiéis que foram abençoados pelo Padre Pio e que hoje fazem parte do acervo. Quando o Padre Pio estava muito cansado, ele vinha até esse espaço aqui, chamado de posto de Padre Pio, e se ajoelhava para rezar. A nossa visita ao santuário de Padre Pio se aproxima do momento máximo, o momento de ver e se aproximar do corpo incorrupto de Padre Pio. Também é mantido aqui desde a sua morte. Aqui está a sua sepultura antiga. O corpo de Padre Pio foi exumado 40 anos após a sua morte, em 2018. O seu corpo foi retirado da sepultura e estava em ótimo estado de conservação. Mas atenção, muitos falam que o corpo estava incorrupto, sem nenhum sinal de decomposição. Mas algumas partes, como os olhos e o nariz, não existiam mais. Por isso, todo o seu rosto foi refeito com uma máscara de silicone e o restante do corpo foi mantido com formol. Esse é um momento muito esperado por mim, pelo menos. Aqui está o corpo de São Padre Pio. Eu tô entrando aqui. E aqui está o corpo. A gente vai ver, só que assim, não pode falar muito. Mas eu vou mostrar pra vocês, ok?
A sala onde o corpo de Padre Pio está exposto em seu santuário recebe visitas diariamente. Uma fila de fiéis se forma para poder chegar perto da sepultura atual de Padre Pio. E a estrutura do lugar remete ao paraíso, com muitas luzes e paredes com cor de ouro. Segundo a fé, muitos acreditam que é mais ou menos assim o lugar onde o Padre Pio se encontra atualmente. O corpo do Padre Pio tá bem aqui na frente, eu tô sussurrando porque não pode falar. O padre que lutou contra demônios, fisicamente, tá a poucos metros de mim. E aqui as pessoas tocam no vidro, fazendo pedidos ao Padre Pio. E esse foi um momento de grande emoção, se aproximar do padre que lutou fisicamente contra o próprio demônio e considerado santo pela Igreja Católica. Eis o corpo incorrupto de Padre Pio. Católicos de todo o mundo vêm ao santuário de Padre Pio para fazer isso daí que eu tô fazendo, olha. Encostar em sua sepultura. Embora o rosto seja de silicone, a barba é verdadeira. Mas agora repare nesse detalhe. Vestido com a roupa de capuchinho e com a estola, as mãos de Padre Pio estão deterioradas. Porém, a Igreja Católica decidiu não reconstruí-las e expor o corpo dessa maneira. E você gostou de conhecer a história do padre santo que lutou fisicamente contra o demônio? Neste 23 de setembro comemora-se o dia de Padre Pio. Até a próxima, trevosos. Tchau!